Efésios 5. Quer dizer, Efésios 6, perdão. Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais. Vamos ler todo mundo junto? Efésios 6, capítulo 12. Leia na sua versão mesmo. Não, melhor, leia na versão aqui do painel. Vamos lá? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos orar? Pai, te dou graças por esse texto, te dou graças por essa porção da tua palavra. Deus, te coloco como um vaso, Deus, como apenas um mensageiro. Deus, também coloca o coração de cada pessoa que está ouvindo, a mente de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, para que possa entender a tua palavra de hoje, para que possa, Deus, sair daqui, Jesus, com a palavra em seu coração. Porque a tua palavra não volta vazia. Deus, que em nome de Jesus, Senhor Deus, esse evangelho, Senhor, possa, Deus, criar, Senhor Deus, construir, Senhor, no coração de cada um que está ouvindo, as tuas vontades e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Israel, né? Todo mundo já está por dentro das guerras, Israel contra Hamas, né? Nós já oramos várias vezes aqui na igreja. Nós fizemos intercessão domingo passado, que foi bela. Nós intercedemos tanto por Israel como Palestina, porque na guerra todos sofrem, na guerra todos perdem, na guerra todo mundo é ser humano, não é? E por mais que a gente tenha uma bandeira de Israel por causa da nossa fé, porque Jesus saiu de lá, não é? Mas nós, como cristãos, temos que orar por todos, não é? Independente das suas nações, independente dos seus valores, porque a diferença de nós para um integrante do Hamas só é uma: Cristo no coração. A diferença de nós para qualquer outra pessoa, um russo, um ucraniano ou qualquer um desses povos que estão em guerra, é essa: Cristo no coração, não é? E hoje nós vamos atualizar o tema a respeito de vocês. E hoje nós vamos também fazer uma caminhada histórica sobre esses conflitos de Israel, tentar explicar para vocês o que significa essa analogia que nós temos a respeito da palavra de Deus. E por último, entender que o que age em Israel é o mesmo demônio, o espírito maligno que age nas nossas vidas também, não é? Então, eu queria começar lembrando a vocês que há 5 grandes guerras ativas, terríveis, né, que dizimam pessoas, populações, crianças, mulheres e idosos no mundo. Não existe só Israel e Hamas, não existe só Rússia e Ucrânia. Existe a guerra do Azerbaijão com a Armênia, anos a fio. Existe a guerra da Síria, que ninguém lembra mais quando começou, de tamanha longevidade que tem essa guerra. Existe a guerra do Iêmen. São 5 guerras ativas, violentas, né, que estão acontecendo, que muitas vezes nós não conhecemos, porque simplesmente a mídia não fala, só fala aquilo que é interessante, aquilo que vem em notícia. Bem, eu quero dizer para vocês que as guerras são inevitáveis, elas vão acontecer. O próprio Jesus disse isso, irmãos.
O próprio Jesus ministrou isso lá em Mateus 24:6. Ele diz assim: se ouvirdes guerras, se ouvires rumores de guerras, vede, pois, que não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Ei, nação levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em todo que é lugar, mas todas essas coisas são apenas o começo das dores. Em outras palavras, guerras são inevitáveis. Enquanto houver ser humano, enquanto houver pecado, vai ter guerra. Não é? Então não existe paz, pastor, não existe paz e nunca vai existir. Nunca vai existir paz, porque aonde é ser humano e há pecado, sempre vai haver guerra. Digo mais, estamos ainda, eu acho que pelo que o mundo está passando, a terceira guerra mundial está próxima. E não é para nós não nos afligirmos, sabe, enlouquecermos, não. As guerras são inevitáveis. Jesus disse isso. Mas sabe, as guerras, elas são indicadoras a respeito do tempo do fim. Eles são indicadores escatológicos. Eles são termômetros proféticos na Bíblia. E principalmente quando envolve o país chamado Israel. Tudo que acontece em Israel tem um significado escatológico para nós. Pelo menos nós cremos assim. Tudo que acontece em Israel é um cenário a respeito que nos conduz ao livro de Apocalipse, irmãos. Israel não tem relevância nenhuma na nossa salvação. Israel não tem relevância nenhuma na espiritualidade do mundo, porque o tempo de Israel terminou em Cristo Jesus. Eu vim para os que eram os meus, mas os meus não me receberam. Então, a todos quanto me receberam, dei-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, não é? Então ele não tem relevância nenhuma espiritualmente, mas Israel ainda é um termômetro profético a respeito do fim. O que significa isso, pastor? É que se um judeu daquele mata um cara do Hamas, e o Hamas mata esse judeu, por incrível que pareça, os dois passarão a eternidade juntos no lago do fogo do inferno, porque não conhecem a Cristo. Jesus é a única salvação. Jesus é a única esperança do mundo. Diga glória a Deus, Jesus te alcançou, irmãos. Jesus te alcançou. Mas Israel como um país é um termômetro escatológico e nós temos que estar interessados a respeito disso. Afinal, nós como os cristãos estamos ansiosos pela volta de Cristo. Quem está ansioso pela volta de Cristo, diga amém. Quem queria que Jesus voltasse hoje, para não ter que pagar a conta amanhã, diga glória a Deus. Aleluia, não é? A gente tem que estar ansioso pela volta de Jesus, não é? Querendo que Jesus volte. E bem, quando nós olhamos para Israel, nós temos essa expectativa de volta. Afinal, as palavras de Deus parecem que saltam, os testemunhos bíblicos parecem que saltam, e nós vemos que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, e glória a Deus, e que Ele volte, irmãos. Mas muitos perguntam, ontem mesmo um irmão da nossa igreja perguntou: pastor, explique mais um pouquinho sobre isso, Palestina, sobre Israel, sobre guerra, porque é tanta informação, é tanta coisa que a gente não sabe o que ouvir direito, irmãos. Quando nós falamos de Palestina e israelitas, nós falamos de Ismael e Isaac, que eram filhos de Abraão, o primeiro filho, o filho da desobediência que Abraão teve com Agar, que foi expulso, não é? Porque Deus não queria aquele filho, foi um filho da desobediência. Abraão teve com a escrava egípcia Agar. Eles deram origem aos palestinos. Mas na frente Deus dá um filho a Sara, que é o filho de Isaac, o filho da promessa. E de Isaac vem Jacó, e Jacó é Israel. Nós estamos estudando isso no Café com Bíblia, por isso que eu não vou deixar tão mastigadinho para você vir para o Café com Bíblia, não é? Enfim, então há sempre essa bíblica, porque até na bênção de seu pai Isaac, quando ele abençoa Isaac, ele diz que o Senhor seja contigo, que você se torne uma grande nação, que o Senhor Deus seja a sua fonte de vida,
não é? Quando Jacó foge, porque o seu irmão inspirava ameaças de morte contra ele, ele diz: pai, a respeito com Isaac, não tenha menos uma bênção a respeito de mim. Então Isaac coloca a mão nele e diz: meu filho, você vai andar errante e você vai viver da espada. Em outras expressões, enquanto você estiver, você vai, não é? Você vai ser um guerreiro, não é? Eu estou confundindo com Esaú. Você vai ser um guerreiro que vai, sabe, se opor de alguma forma ao filho da promessa. E aí acontece as duas nações, os palestinos, né? E Israel, descendente de Isaac, os palestinos, descendente de Ismael. Vamos pular para o século XIX. Pastor, e antes disso teve muita coisa. Antes disso teve muita briga. Por quê? Porque Deus deu a terra a quem? A Israel. Só que Israel pecava. Deus fazia o quê? Tirava Israel da terra, voltava na Babilônia. Anos e décadas a terra sem habitantes. Quem é que ia morar lá? Os descendentes de Ismael. E aí Israel voltava, era briga de novo. Israel fica na terra. Israel começava a pecar. Deus fazia o quê? Toma Israel de novo para outra nação. A terra fica sem. Chega árvore para montar na terra. Israel volta. Gente, a vida inteira foi assim. A vida inteira foi assim. Não é? Roma entra, Roma expulsa Israel, depois Roma bota Israel, depois expulsa de novo. Não é? E reino após reino entram, expulsa Israel, Israel volta, Israel vai, Israel volta, Israel vai. Então, bem no século XIX, Israel não estava na sua terra. Quem estava eram os palestinos. No século XIX, houve um movimento chamado sionismo, onde judeus europeus, baseados numa tendência europeia que estava acontecendo de nacionalismo, eles se reuniram e disseram assim: vamos voltar ao país, ao estado que Deus nos deu. E eles começaram a comprar terras, não é? Eles eram dinheiratos, os judeus são dinheiratos, não é? Eles começaram a comprar praticamente todas as terras do que hoje é o país de Israel, né? E os palestinos, ó, com o olhão, tomam vender terra, e venderam todas as terras da Palestina aos judeus, não é? Em 1914, entre 1904 e 1914, começou uma migração em massa da Europa e de todo o mundo, onde os judeus começaram a ir para aquelas terras que eram desérticas, pantanosas. Não havia beleza. Se fosse um Brasil, eu ficava calado, mas só tem caial, não é? Parece, até a nossa catingueira parece mais verde do que a terra de Israel. Não é? Imagina se eles descobrem o Brasil, hein? Onde planta pedra da farinha, não é? Nossa terra abençoada por Deus. Sabe, então em 1914 já tinham 60 mil judeus lá colonizando aquelas terras desérticas e pantanosas, não é? E esse movimento, ele foi muito intenso, só que em 1914 houve um grande problema, que foi a Primeira Guerra Mundial. Quem estudou história para o Enem lembra da briga entre os impérios ocidentais contra os aliados. Bem, nessa Primeira Guerra Mundial, quem teria o domínio do petróleo consecutivamente teria vantagens, poderia vencer. Então todo aquele Oriente Médio foi invadido pelas potências europeias, gente. Começou a briga ali armada, armaram todas as partes árabes, israelenses, para entrar no conflito, não é? Na parte da Palestina, quem governou sobre aquele lugar foram os ingleses, não é? Que ao começo eram aliados de Israel, armaram os palestinos para lutar contra os impérios otomanos, não é? O segundo problema começa mais na frente, porque os árabes começam agora a ver o desenvolvimento das cidades de Israel, ver o desenvolvimento de Israel, e começam pela primeira vez, a criar conflitos contra Israel. O que eles vinham, né, para que chegasse a ser conflituoso, né? Eles viam ideais que eles não compactuavam.
Os palestinos não compactuavam com a democracia, com os ideais democráticos, com a modernização da social que Israel trazia, com a equiparação da mulher, com outras modernizações sociais. Então começaram os conflitos entre Palestina e Israel ainda na Primeira Guerra Mundial. Eles venderam a terra, agora eles queriam a terra na marra, não é? E aí os ingleses traíram Israel. Veja como é sofrido o negócio. Vocês vão ter uma aula de estudo de história bem legal hoje, não é? Por quê? Porque os árabes seguraram o petróleo. E aí eles precisavam de quê? De petróleo. E agora começou a Inglaterra armando os árabes para tentar subjugar Israel, e Israel sozinha, fraca, não é o que a gente vê hoje, não é? Lutou contra a Inglaterra, lutou contra tanta gente. Depois veio o terceiro problema, irmãos, e esse foi de assolar, que foi a Segunda Guerra Mundial em 1939, onde aqueles judeus que estavam na Europa, que tinham dinheiro, foram perseguidos, massacrados e mortos pelos nazistas, pelos fascistas. E agora só Israel, pobre, sem assistência financeira, fica lá no cantinho dela. Veja que a gente aprende na história que a fúria de Hitler era porque o judeu tinha dinheiro e ele não. Quem já ouviu isso? E os alemães não, né? Mas não tem nada a ver com isso, porque o dinheiro que estava financiando o Estado de Israel vinha da Europa, vinha dos judeus. Então Satanás criou um meio de quê? De cortar o financiamento. De que forma? Declarando uma guerra, né, semita contra os judeus. E aí, gente, foi aquele massacre, aquele terror. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os refugiados tentavam voltar para o seu país, Israel. A Inglaterra tentou impedir, e foi quando as nações impuseram contra ela: você não pode impedir, afinal, eles são sobreviventes de um dos maiores massacres que já houve na história da humanidade. E aí a ONU apareceu em 1947, onde os países que venceram a guerra, os países que nesse exato momento representavam o mundo, se juntavam e disseram assim: vamos criar um Estado judeu. 1947, essa era de quando, vó? Tinha não? Tinha quando? Tinha um aninho, é? 1947 a ONU se junta, não é? E diz: vamos criar um Estado judeu e vamos criar um Estado palestino, tudo proporcional à população. Israel tinha 600 mil, Palestina tinha mais ou menos 1.200.000 pessoas. E foi criado no dia 14 de maio de 1948, foi lida a Carta da Independência. Pela primeira vez, Israel agora volta novamente, depois de milhares de séculos, a ter o seu Estado. No outro dia, irmão, você assina, você festeja. No outro dia, no próximo dia, aconteceu a primeira guerra de Israel, onde todos os movimentos árabes se reuniram para expulsar Israel da terra que foi comprada, que já era dele, que foi comprada de novo, foi promulgada pelas Nações Unidas, que ali era o Estado deles. E todo mundo árabe se juntou para expulsar Israel daquele lugar, Israel de camponeses, refugiados, que escaparam da morte da Segunda Guerra Mundial. Olha a situação. E ali Deus interviu, e Israel milagrosamente, não existe outra palavra, milagrosamente consegue vencer todo aquele povo árabe que estava tentando expulsá-los daquela terra. Essa foi a primeira guerra. Pouco tempo depois, 1956, acontece a Segunda Guerra, que agora é o grande e poderoso Egito, junto com a Síria, que ataca Israel. Só que Israel agora estava mais forte, e Israel dá uma resposta fulminante contra eles, e Israel toma território deles. Essa briga foi a respeito da guerra do Golfo de Suez. Isso tem todo o livro. Bem interessante que a partir dessa guerra, o Oriente Médio mudou. Satanás tomou conta do Oriente Médio. Porque até essa data, se você for pesquisar nos livros de história, haviam reinos, havia liberdade,
As mulheres não usavam burcas. As mulheres não precisavam de toda aquela coisa horrorosa que o Alcorão manda. Não, as pessoas viviam o Islã como regra de fé e prática na sua individualidade. E os reinos eram prósperos. Para você ter uma ideia, o Irã, que é o pior inimigo de Israel, dos Estados Unidos, do mundo, na perspectiva ocidental, é o principal aliado americano. Quando, a partir de 1956, começam-se a criar os grupos terrorísticos e políticos com base no Alcorão. E aí o mundo oriental, ele começa a desandar. Você vê um mundo de terroristas que se juntam, não é? Com base na lei deles, para matar judeus, para matar cristãos, para matar ocidentais. Essa é a forma que eles escrevem lá. Eles precisam exterminar os judeus, eles precisam exterminar os cristãos, eles precisam exterminar qualquer um que se opor à vontade de Alá. É assim que eles funcionam, é assim que eles agem. E, infelizmente, hoje, em quase totalidade dos estados árabes, são dominados e governados por esses grupos terroristas, políticos, militares. E aí que a vida desse povo fica difícil. Bem, acontece uma outra guerra depois, que é a Guerra dos 6 Dias. Não é? Que ora os árabes tiveram vantagem, não é? Ora Israel depois vem de uma forma fulminante e detona todo mundo e toma território, e glória a Deus. Bem, depois teve a guerra de Yom Kippur, que essa foi a mais sanguinária, a mais violenta, em 1973, né? Que teve uma grande reação egípcia, síria, né? E demais países árabes que, em grande parte dessa história, eles tiveram grande vantagem. Mas da noite para o dia, Deus tocou e Israel passou o cerol voltando e conseguiu ter uma vitória espetacular, bem, não total, porque essa guerra só teve fim quando Estados Unidos e a antiga União Soviética entraram no conflito, mediaram e estabeleceram por imposição um acordo de paz. E a quinta guerra é essa que nós estamos vendo, que é contra o Hamas. O que é o Hamas, pastor? Assim como os diversos grupos terroristas políticos que existem na comunidade árabe, o Hamas é um desses. O Hamas é um grupo de terroristas cuja essência não é fazer um Estado palestino, cuja essência é recuperar as terras que pertencem aos judeus, que depois foram comprados pelos judeus, que depois foram estabelecidos pelos judeus, que eles não têm direito. Exterminar judeus, exterminar cristãos, haja vista o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que não era esse grupo, mas era um grupo que era a mesma coisa. Exterminar todas as culturas diferentes das deles. Eles degolam, eles matam, eles estupram, eles explodem, eles se explodem, eles cortam cabeças de crianças, porque dizem: essa criança nasceu de um infiel, ela não merece viver. Tá? E aí nós temos essas cenas que nós estudamos e vemos nos jornais, não é? Israel foi pega de surpresa em um dia de festa, não é? Em um dia de sábado. Israel foi pega de surpresa, caíram mais de 4.000 mísseis de uma vez só. Junto de mísseis, invasão terrestre, invasão aérea, invasão marítima. Centenas de palestinos infiltrados, dando início à quinta guerra de Israel versus Hamas, que é essa que nós estamos vendo acontecer a cada dia. Bem, o texto que nós pegamos foi: pois a nossa luta não é contra humanos, mas contra poderes, autoridades, dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, assim como Israel nunca teve paz em sua história. Quando eu falo de paz, eu falo de ausência de conflitos, porque nós temos paz do ponto de vista que o mundo está pegando fogo, a gente está como? Tu és fiel, Senhor. Isso é paz. Não vos dou a paz que o mundo os dá, mas eu vos dou a minha paz. Então, a paz no sentido de ausência de conflitos
ela não existe. Tá? Assim como Israel nunca teve ausência de conflitos. Ei, uma notícia boa para você. Você também não vai ter. Olha para o seu irmão e diga assim: você nunca vai ter sossego. Só quando for para o céu. É a palavra de Deus quem diz. Aquele que for fiel até o fim. Aquele que persistir até aquele que sabe responder a Cristo até o fim, esse dá-se-lhe-á a coroa de vida. Uma pedra com um novo nome. Então a gente nunca vai ter sossego. Essa ideia de sossego, ela não existe na Bíblia, irmãos. Ela não existe na Bíblia. Muitas vezes nós ficamos: pastor, minha vida não tem paz, eu estou muito aflito. Vai ter aflição até morrer, fechar o olho. A diferença é que em Cristo o tornado pode estar girando, mas o seu coração está em paz. Isso é a paz de Jesus. Sabe o que é a paz de Jesus? É você dentro de um prédio daquele Israel, hormis caindo, as balas voando, e você: tu és fiel, Senhor. Essa é a paz de Jesus. Mas na perspectiva de ausência de conflitos, nunca você vai ter, irmão. Bem, Israel luta contra terroristas. Israel luta contra bombas. Israel luta contra exércitos. Nós somos diferentes, mas iguais ao mesmo tempo, porque nós lutamos contra poderes e autoridades espirituais do mal. Nós lutamos contra dominadores. Nós lutamos contra um exército espiritual da maldade. O que nós não podemos fazer é o que Israel fez: ser pego de surpresa. Diga assim para o seu irmão: você não pode ser pego de surpresa. Sabe, no noticiário nós vemos que pessoas de tendências comunistas modernas querem tirar o horror do Hamas. A política mundial tem dito que o Hamas é legítimo. Irmãos, os movimentos satânicos que estão acontecendo lá em Israel são os mesmos que estão acontecendo aqui no Brasil. Aí você vai dizer: pastor, você já está querendo comparar o Brasil com Israel? Sim. A política progressista, mundana, satânica quer exterminar os de cristãos, sim ou não? Ele quer exterminar os valores morais de Cristo. Querem exterminar tudo. São pessoas de raízes terroristas que estão migrando para a política, para fazer com que o mal prevaleça. São terroristas. Pastor, mas ninguém que tem no poder tem coragem de decapitar um bebê a sangue frio. Será que não? Afinal estão tentando liberar o aborto. E o que é o aborto senão a decapitação de um bebê? Só que não à luz do mundo, mas na barriga da mãe. Pastor, mas nós não usamos armas químicas. Está no Congresso, no STF, a tentativa de liberar posse de drogas. Isso o que seria? Pastor, mas lá está morrendo muita gente. Irmãos, preste atenção. Há uma grande possibilidade dessa guerra terminar e os mortos dessa guerra não consigam bater sequer o número de homicídios por ano que tem no Brasil. São os mesmos demônios, são os mesmos movimentos satânicos. O que está acontecendo, Israel? Está acontecendo aqui. Diga assim para o seu irmão: é igual. Lá eles guerreiam com armas. Nós guerreamos com os nossos joelhos, com os nossos posicionamentos. Nós guerreamos com a palavra de Deus. Afinal, a guerra deles é com armas, mas a nossa não. É contra espíritos malignos, é contra demônios, é contra poderes, é contra autoridades. E nós somos os únicos que podem guerrear. A política não pode guerrear contra a política. A democracia não pode guerrear contra a democracia.
Apenas a igreja é quem pode vencer Satanás e as obras dele. Diga assim para o seu irmão: apenas você e a sua fé. Diga amém. O lugar é diferente, mas a guerra é a mesma. O que nós não podemos ser é pegos de surpresa como Israel foi. E eu escutando uma palavra de pastor Lucinho, ele disse que ouviu um general que diariamente vai dar explicações ao povo lá em Israel. E ele citou alguns erros que Israel cometeu para ser pego de surpresa. O primeiro erro é que eles ficaram décadas sem guerra e fizeram Israel relaxar. Diga assim para o seu irmão: você não pode relaxar. Você está em guerra. Você não pode relaxar contra o pecado. Você não pode relaxar contra Satanás. Você não pode relaxar contra um inimigo cuja sua proposta é matar, roubar e destruir. Você não pode relaxar com alguém assim. É por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Mateus 26:41, vigiem, orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você não pode relaxar. Sabe quando a gente está com a vida bem tranquilinha, que tudo parece que o diabo não está ligando muito para você, né? Ele só está esperando uma oportunidade, passar um trator na sua vida. Você está em guerra. Não existe paz, não existe ausência de conflito, não existe vida fake social, não existe essas vidas desses coach mentirosos, de gente que grava vídeo, que tudo é fácil, que tudo é perfeito. Não existe. Tudo é extremamente difícil por causa do pecado. O mundo é maldito. Não existe. Primeira falha de Israel: eles relaxaram, afinal de muitos anos sem guerra. Todo mundo só pensava em festejar, sabe, em descansarem. Segunda falha de Israel, que aquele general disse: para que tudo aquilo ali acontecesse da forma que aconteceu, haviam muitos infiltrados em Israel anos antes, esperando que aquele dia acontecesse. Centenas de terroristas moravam em Israel por anos, sabe? Viviam como se fossem amigos da nação, viviam se relacionando com os judeus, esperando aquele dia chegar. E quando aquele dia chegou, eles impuseram as armas e começaram a matar e massacrar pessoas. Haviam infiltrados em muitos, em mais de um ano. Israel não percebeu. Você não pode deixar Satanás ou o pecado se infiltrar na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: não deixe ninguém se filtrar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua fé, em nome de Jesus. Não permita isso, irmão. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, sabe? Girando, rugindo e procurando a quem possa devorar, procurando uma brecha, procurando uma falha para entrar lá. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos que você passa. Terceira falha de Israel: se preocupou demais com disputas políticas internas. Eles ficaram tão intensos na política deles, a respeito de quem seria primeiro-ministro, segundo-ministro, sei lá, que se esqueceram de olhar para o inimigo. Diga assim para o seu irmão: jogue fora as distrações. Você está em guerra.
Quarta falha que Israel cometeu, irmãos: se preocupar com a ameaça que estava, a grande ameaça, que é Irã, que eles têm bomba atômica. Está longe, mas é a grande ameaça de Israel. E esquecer das ameaças pequenininhas. Sabe, eles deram foco a Irã, e os pequenininhos estavam à volta, sabe? Eles desprezaram, irmãos. A gente sempre tropeça em pequenas pedras. Diga assim para o seu irmão: preste atenção nas coisas pequenas. Sabe, o diabo ele não tem poder para chegar e derrubar a porta da sua vida. O diabo ele tem que pegar você desprevenido. O diabo ele tem que se infiltrar na sua vida. O diabo tem que aproveitar as oportunidades quando você está distraído. E o diabo ele vai implantar pequenas ameaças para que você olhe e diga assim: isso aqui não é tão relevante, não é tão significativo. Sabe, um pecadinho, uma curtidazinha, algo que você faz é pequenininho, sabe? Aquela brechinha que você abre, a brechinha pequenininha que é aberta. É aí que o diabo entra e quer destruir a sua vida. É por isso que Paulo escreve de forma muito pontual, irmãos, que nós estamos em guerra. E o nosso inimigo é pior do que o Hamas, é pior do que o Irã, é pior do que qualquer grupo terrorista, porque o nosso inimigo tem mais de 4.000 anos de idade. O nosso inimigo já estudou mais de 80 bilhões de seres humanos. O nosso inimigo derrubou o homem perfeito chamado Adão. O nosso inimigo enganou anjos a ponto de arrancar um terço do céu. Por isso que Deus diz: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, está ao redor rugindo. Resistam-lhe. Diga assim para o seu irmão: resistam-lhe. De que forma, pastor? Permanecendo firmes na fé, se contentando com as lutas, porque sempre teremos lutas. Senhor, que texto diz 1 Pedro: saibam vocês, irmãos, que todo mundo está passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Resistam-lhe na fé. Eu quero concluir esse sermão repetindo que nós estamos em guerra, que nós temos que orar por Israel e Palestina, sim, mas nós não temos que entregar as nossas vidas, em muito menos o nosso país, que são mesmo demônios, são os mesmos espíritos malignos que agem no mundo inteiro, que não podemos ser pegos de surpresa, que você precisa se livrar dos infiltrados. Tudo que está se infiltrando na sua vida, todo desgosto, toda raiz de amargura, toda conversa não feita, todo pedido de perdão não dito, todo pecado que é introduzido, seja simples, seja alto, se livre das pequenas ameaças da sua fé e da sua família. Preste atenção nessa frase. O diabo é um mestre ilusionista. Ele te faz cansar com nada. Vou repetir: ele te faz se cansar com nada, para você realizar o fútil e esquecer do essencial. Não precisa ter medo, precisa-se ajustar os muros. Diga sempre ao seu irmão: não precisa ter medo do cão, ele já te fez mais que vencedor. Você tem que ajustar os muros. Diga assim para o seu irmão: muros. Você com o muro pronto, irmão, ele vai ficar rodando a vida inteira. Deixa ele rodar, né? Deixa o menino rodar. Deixa ele rodar. Os meus muros estão a postos. As minhas brechas estão fechadas, né? A minha vida com Deus está estabelecida. A minha vida com a casa do Senhor está estabelecida. A minha vida com o pastor está estabelecida.
os pecados que me aprisionam, eu estou em processo de libertação, eu estou pedindo perdão, eu estou avançando. Isso são muros espirituais. E eu quero finalizar com o Salmo 121, que diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. Vamos ficar em pé, vamos recitar mais uma vez esse salmo. Sabe, esse salmo é o que o povo de Israel, um dos que o povo de Israel mais cita na situação de guerra deles. Só que nós também estamos em guerra, e é violenta, e é sanguinária, tal como às vezes você fica vendo e passando desapercebido, mas ela ali o está. Então, em nome de Jesus, não seja pego de surpresa. Coloque a sua vida em ordem. Se estabeleça em Deus. Lute as guerras do Senhor e não tenha medo. Porque levanto os meus olhos para... Vamos ler, igreja. E pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para todos sempre. Amém. Vamos colocar a mão no coração, vamos orar. Ore por você. Entenda que você está em guerra. Ore para que Deus te mostre onde o diabo está agindo. Olhe pedindo forças ao Senhor. Você que está ferido, você que já foi invadido, você que já sofreu percas pelas ações malignas. Deus, em nome de Jesus, aqui está o coração do teu povo. Deus, nós cremos no seu poder, nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua grandeza, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que toda obra do mal nesse coração que está aí, Senhor, seja arrancado pelo poder do Espírito Santo. Que todo espírito terrorista, dominador, que toda poderes, que todo, Deus, em nome de Jesus, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que haja paz no coração dos teus filhos. Que haja paz no coração dos teus filhos, Senhor. Eu repreendo toda obra de Satanás, todo laço, em nome de Jesus, Senhor. Que eles sejam dotados de força, dotados de unção, dotados de poder, Senhor, para vencer as guerras propostas, Senhor, em suas vidas. Restabeleça controle emocional, Senhor, que toda tirania de Satanás em suas mentes, em suas emoções, que querem roubar as suas vidas, a alegria de estar vivo, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que eles entendam que são escolhidos, amados, especiais, que eles vençam os inimigos de suas vidas, Senhor, para que no final da sua caminhada receba a sua coroa, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos para cá. Quer dizer, bota aquela imagem e volta, por favor. Israel e Palestina. Nós vamos orar por essa guerra também, não é? Para que Deus, Ele dê um fim. Porque há muita, onde a guerra todo mundo perde. Vamos orar? Estenda as tuas mãos para cá.
Faz um clamor, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Os nossos irmãos, ó Pai, estão em guerra também, Senhor. Porque o Senhor amou o mundo, o Senhor não amou apenas Israel, o Senhor amou o mundo, Senhor. E deu a sua vida, Senhor Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em nome, alcance ele, Senhor. Com o teu evangelho, Pai, mande cristãos com coragem, missionários com coragem de ir telar e dizer: vocês precisam de Jesus. Porque se vocês morrerem em eternidade, passarão a eternidade juntos, no lago do fogo que não foi feito para vocês. Deus, que o Senhor os converta, Senhor. Que Israel confesse Cristo como Jesus, o Messias que haveria de vir. Que a Palestina confesse Cristo como o Jesus, o Messias que haveria de vir, Senhor. Porque só Cristo pode restaurar todas as coisas. Só Cristo transforma as pessoas. Só Jesus salva as pessoas, Senhor. Nós oramos, ó Pai, que todo espírito e principado que está gerindo essa violência, essa guerra, que seja destronado e derribado pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. Bota a canção que eu coloquei, Ivan. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você adora a Deus com essa canção, você ora também. Ora, irmão. Ora para o seu irmão, diga assim: ore. Ore. Em nome de Jesus. Glória.